Yoann Gourcuff. Um nome que ecoa com promessa, talento e, para muitos, um toque de melancolia. Nascido em 11 de julho de 1986 em Ploemeur, França, Gourcuff foi aclamado como o herdeiro natural de Zinedine Zidane, o lendário camisa 10 francês. Sua elegância em campo, visão de jogo e habilidade com a bola nos pés o tornaram um dos jogadores mais empolgantes de sua geração. Mas o que aconteceu com o novo Zidane? Por que sua carreira, que começou com tanto brilho, não atingiu as alturas que muitos previam? Hoje vamos mergulhar na fascinante e por vezes trágica história de Yoann Gourcuff, desde seus primeiros passos no futebol até sua aposentadoria precoce, explorando os momentos de glória, as lesões persistentes e o impacto psicológico que moldaram sua trajetória. Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Filho de Christian Gourcuff, um renomado treinador e ex-jogador, Yoann cresceu em um ambiente onde o futebol era mais do que um esporte, era um estilo de vida. Sua formação no centro de treinamento do Rennes, um dos mais respeitados da França, foi fundamental para o desenvolvimento de seu talento. Desde cedo, Gourcuff se destacava pela sua técnica apurada, inteligência tática e uma capacidade inata de ler o jogo. Ele fez sua estreia profissional pelo Rennes em 2003, aos 17 anos, e rapidamente se tornou uma peça-chave na equipe. Sua performance no campeonato francês chamou a atenção de grandes clubes europeus, e a expectativa em torno de seu futuro era imensa. A comparação com Zidane, embora um fardo pesado, parecia justificada para muitos que viam em Gourcuff a mesma classe e controle de bola. Em 2006, o AC Milan, um dos gigantes do futebol mundial, contratou Gourcuff. A mudança para dar à Itália representava um salto gigantesco em sua carreira, mas também um desafio imenso. No Milan, Gourcuff teve a oportunidade de jogar ao lado de lendas como Kaká, Andrea Pirlo e Clarence Seedorf. No entanto, a adaptação ao futebol italiano, taticamente mais exigente, e a forte concorrência no meio-campo rossonero dificultaram sua plena afirmação. Apesar de alguns lampejos de genialidade, como um gol memorável contra o Cagliari, Gourcuff não conseguiu se firmar como titular absoluto. As expectativas eram altíssimas, e a pressão de ser o novo Zidane em um clube tão grandioso começou a pesar. Ele passou 2 temporadas no Milan, de 2006 a 2008, antes de buscar novos ares. Foi no Bordeaux, sob o comando de Laurent Blanc, que Yoann Gourcuff viveu o auge de sua carreira. Emprestado pelo Milan em 2008 e depois contratado em definitivo, Gourcuff se tornou o maestro de uma equipe que surpreendeu a França e a Europa. Na temporada 2008-2009, ele liderou o Bordeaux à conquista do campeonato francês, quebrando a hegemonia do Lyon. Sua performance foi espetacular, com gols decisivos, assistências geniais e uma liderança técnica que o elevou ao status de ídolo. Ele foi eleito o jogador do ano da Ligue 1, superando nomes como Karim Benzema e André-Pierre Gignac. O gol de calcanhar contra o Paris Saint-Germain é um dos lances mais icônicos de sua carreira, demonstrando sua técnica refinada e sua capacidade de improvisação. Nesse período, a comparação com Zidane parecia mais do que nunca uma realidade. Gourcuff estava no auge de sua forma, e o mundo do futebol estava aos seus pés. As atuações de Gourcuff no Bordeaux o levaram naturalmente à seleção francesa. Ele fez sua estreia em 2008 e rapidamente se tornou uma peça importante nos planos do técnico Raymond Domenech. A expectativa era que ele fosse o cérebro da equipe na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. No entanto, a campanha da França no torneio foi um desastre completo, marcada por conflitos internos, greves de jogadores e um desempenho pífio em campo. Gourcuff, que já vinha lidando com problemas físicos, não conseguiu brilhar e foi um dos jogadores mais criticados. A pressão da mídia e a atmosfera tóxica no vestiário da seleção afetaram profundamente o jogador,
que se viu no centro de uma polêmica que extrapolou as 4 linhas. A Copa de 2010 marcou um ponto de inflexão em sua carreira, e o peso das expectativas e das críticas começou a cobrar seu preço. Após a Copa do Mundo e o sucesso no Bordeaux, Gourcuff foi contratado pelo Lyon em 2010, em uma transferência de alto valor. A expectativa era que ele continuasse a brilhar e levasse o Lyon a novos títulos. No entanto, sua passagem pelo clube foi marcada por uma série interminável de lesões. Problemas musculares, entorses e outras contusões o afastaram dos gramados por longos períodos. A cada retorno, a esperança de vê-lo em sua melhor forma era renovada, mas as lesões sempre voltavam a assombrá-lo. A fragilidade física de Gourcuff se tornou um tema constante na mídia e entre os torcedores. Ele nunca conseguiu ter uma sequência de jogos que lhe permitisse readquirir o ritmo e a confiança necessários para desempenhar seu melhor futebol. A frustração era visível, tanto para o jogador quanto para os fãs que tanto o admiravam. As lesões persistentes e o impacto psicológico de não conseguir corresponder às expectativas começaram a minar a paixão de Gourcuff pelo futebol. Ele retornou ao Rennes em 2015, o clube onde tudo começou, na esperança de reencontrar a alegria de jogar. Houve momentos de brilho, mas as lesões continuaram a ser uma constante. Em 2018, após uma breve passagem pelo Dijon, Yoann Gourcuff anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 32 anos, uma idade relativamente jovem para um jogador com tanto talento. Sua decisão foi motivada pela exaustão física e mental e pela dificuldade de lidar com a constante batalha contra as lesões. A história de Gourcuff é um lembrete doloroso de como o corpo de um atleta pode ser frágil e como a pressão e as expectativas podem afetar a carreira de um jogador. Apesar de uma carreira marcada por altos e baixos, Yoann Gourcuff deixou um legado de talento e elegância. Ele foi um jogador que encantava com sua visão de jogo, seus passes precisos e sua capacidade de criar jogadas. Muitos ainda se perguntam o que teria sido de sua carreira se não fossem as lesões. Hoje, Gourcuff leva uma vida mais discreta, longe dos holofotes do futebol profissional. Ele se dedica ao tênis amador, um esporte que sempre o apaixonou, e passa mais tempo com sua família. Sua história serve como um estudo de caso sobre o potencial não totalmente realizado, mas também sobre a resiliência e a busca por uma vida mais equilibrada após o esporte de alto rendimento. Yoann Gourcuff foi um talento raro, um jogador que prometia ser o sucessor de Zidane. Sua carreira foi uma montanha-russa de emoções, com momentos de pura genialidade e períodos de profunda frustração. As lesões foram, sem dúvida, o grande vilão de sua trajetória, impedindo-o de alcançar todo o seu potencial. No entanto, sua passagem pelo Bordeaux e seus momentos na seleção francesa mostraram ao mundo o quão especial ele poderia ter sido. A história de Yoann Gourcuff é um lembrete de que o futebol, por mais glamouroso que pareça, é um esporte exigente, que cobra um preço alto dos seus protagonistas. E, por vezes, o talento puro não é suficiente para superar os desafios que a vida e o esporte impõem. Ele será sempre lembrado como o novo Zidane que, apesar de tudo, nos presenteou com momentos inesquecíveis de pura magia no campo. Yoann Gourcuff era um meio-campista ofensivo clássico, com inteligência espacial, controle de bola excepcional e passes precisos. Sua visão de jogo e chute potente o tornavam uma ameaça constante. No Bordeaux, sob Laurent Blanc, ele foi o maestro, liderando a equipe ao título francês. No entanto, seu estilo de jogo o expunha a lesões, e sua constituição física não era robusta o suficiente para o impacto constante do futebol de alto nível. Além das lesões físicas, o fator psicológico desempenhou um papel crucial. A constante comparação com Zidane e a pressão para corresponder às expectativas se tornaram um fardo pesado. A experiência na Copa do Mundo de 2010, com a atmosfera tóxica no vestiário da seleção francesa, foi particularmente traumática, abalando sua confiança.
Gourcuff, introvertido e sensível, nunca se sentiu confortável com o status de superstar, e a intensidade do escrutínio público o afetou profundamente. Sua história levanta questões sobre o papel da mídia e a necessidade de um ambiente mais saudável para jovens talentos. É impossível não se perguntar o que teria sido da carreira de Ioan Gourcuff se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Se ele tivesse tido mais sorte com as lesões, se tivesse encontrado um ambiente mais estável e de apoio, se a pressão da mídia não tivesse sido tão avassaladora. Com seu talento e visão de jogo, ele tinha o potencial para se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo e liderar a França a novas glórias. Mas o futebol é um esporte imprevisível, e a linha entre o sucesso e o fracasso é muitas vezes tênue. A história de Gourcuff é um lembrete de que o talento por si só não é garantia de sucesso. É preciso uma combinação de sorte, resiliência, apoio e um pouco de sorte para chegar ao topo e se manter lá. Embora sua carreira não tenha atingido as alturas que muitos esperavam, Ioan Gourcuff nos deixou momentos de pura beleza e genialidade que não serão esquecidos. Ele foi um artista em um campo de atletas, um jogador que nos lembrou da poesia e da magia do futebol. E por isso, ele sempre terá um lugar especial na memória dos amantes do esporte. Valeu, galera! Até a próxima!